Semana passada, o ministro Paulo Guedes, ministro da Economia, disse que os funcionários públicos são parasitas. É sobre o tema do parasita na sociedade que eu gostaria de falar. É bem interessante que todo o discurso... e o filme Parasita, da Coreia do Sul, ganhou 4 Oscars, e o Oscar de melhor filme. Esse Oscar de melhor filme fez com que, pela primeira vez, um filme falado em outra língua ganhasse o Oscar de melhor filme. Ou seja, os norte-americanos terão que ver o melhor filme do Oscar lendo as legendas em inglês. Isso é algo inédito na história do Oscar. Então é como se Paulo Guedes tivesse feito aí no seu ataque aos funcionários públicos, tivesse feito o spoiler de quem iria vencer o Oscar. O que é interessante, tá? A reação das pessoas de esquerda foi dizer que parasitas não são os funcionários públicos. Parasitas são os banqueiros e empresários que parasitam na sociedade. A ideia de parasita, obviamente, vem da natureza. A gente sabe muitos animais, animais grandes, né? Rinocerontes, etc. Vários tipos de animais, peixes, né? Mamíferos que vivem na água. Eles têm pequenos parasitas que grudam neles e vivem ali, se alimentam daquilo ali. É claro que nós temos seres humanos parasitas que vivem em nós. E é claro que isso é uma simplificação, né? O termo parasita se tornou pejorativo. Biologicamente, sabe que os parasitas são muito úteis para no mundo animal, para aqueles nos quais eles parasitam, né? Eles geram vários benefícios para aqueles animais. Mas, enfim, vamos deixar isso de lado. É interessante o contraste, para que você entenda, né, o contraste entre esquerda e direita nessa luta. Tanto esquerda quanto direita tem um senso moral da liberdade versus opressão. Existe um grupo grande da sociedade, ou a maior parte da sociedade, que está sendo oprimida de cima para baixo, lá por um grupo que captura algum tipo de benefício. E ambas, esquerda e direita, são contra essa opressão, são a favor de uma liberdade em relação a esse agente opressor. Então, quando Paulo Guedes afirma, eu estou analisando aqui para você a disputa esquerda e direita com relação ao tema parasita, com relação à questão da parasitagem da sociedade, do parasita da sociedade. Quando a direita, por meio, vocalizada por Paulo Guedes, afirma que os funcionários públicos são parasitas, ele está lançando mão desse gatilho moral, né, liberdade e opressão. Ele está dizendo que o governo, na verdade, a mensagem é mais ampla, ele está dizendo que o governo oprime a sociedade. E aí é mais amplo, por meio de impostos, e esses impostos são utilizados para sustentar funcionários públicos esses que ficam fiscalizando as empresas e ficam criando regulamentos para dificultar a vida dos empreendedores. Então é uma visão mais ampla. É claro que ele tem que mobilizar a sua base, e ao mobilizar a sua base, ele diz, olha, eles são parasitas. Aí vai em coisas que a gente sabe que não são verdadeiras, né? Que, olha, está pagando salário para eles e eles não trabalham, né? Mas isso mobiliza quem é de direita. Esse é que é o ponto verdadeiro disso. E quem é de esquerda vai dizer o seguinte, não, o parasita é o banqueiro, o parasita é aquele grande empresário monopolista que dominou uma área inteira, que pouco ou nada trabalha e ganha uma fortuna. Então é um outro tipo de parasita. Para a direita, o parasita é um agente público. Para a esquerda, o parasita é um agente privado, é o gerador de desigualdade em função da sua atividade de parasita. Então, o banqueiro que vive da especulação, não produz nada, não gera um bem para a sociedade, não investe em coisas produtivas, simplesmente aplica seu dinheiro e enriquece aplicando seu dinheiro. A ideia de que dinheiro chama dinheiro, levando inúmeras injustiças. E para o discurso de esquerda, não há um parasita no governo. Pelo contrário, dado o grande poder das grandes corporações do mercado financeiro, o papel do governo é fundamental,
porque é o único agente no mundo hoje que pode enfrentar esses poderosos e aí fazer uma redistribuição de renda por meio da aprovação de um conjunto de leis, de um conjunto de regras que redistribua a renda desses parasitas para a sociedade que realmente trabalha. Então é para que você entenda, o que eu estou falando é para que você entenda esses dois confrontos, para que você de esquerda entenda como a direita pensa, quem ela... E aí você tem... a gente sabe, isso daí é uma coisa que aconteceu na campanha eleitoral de 2018, todas as associações que congregam, vamos pegar um exemplo clássico dos pequenos empresários, pequenos empreendedores no Brasil, aquele que tem sua firma, que tem alguns poucos funcionários, eles olham para o governo, olham com ódio para o governo, e aí dizem, realmente são parasitas. Eu tenho aqui um pequeno negócio, ficou meio que... é um lugar comum, meu principal sócio é o governo, que eu pago muito imposto, etc, etc, etc. Então, essa é uma visão. Essa visão dessa pessoa de direita une ela com outras pessoas que têm essa visão e cega ela para o argumento da esquerda. Ela fica cega para o argumento da esquerda. O argumento que diz que tem muita desigualdade porque tem parasitas privados. Então, eu acho que é bom esse exemplo. Associações de classe, associações, todos os clubes de diretores lojistas apoiaram Bolsonaro em 2018, todas as associações comerciais de todos os estados apoiaram Bolsonaro, então tem muito ali pequeno empreendedor com pequeno negócio que olha para o governo e diz, são parasitas. Olha lá, esses caras são parasitas, eles estão... eu estou gerando riqueza, uma luta tremenda, poucos funcionários, já vi vários ali em volta de mim falindo, e esses caras só pensam em cobrar impostos da gente, não oferecem os serviços que a gente precisa para empreender. E aí, do lado da esquerda vai dizer, olha que absurdo, essas pessoas já são ricas, elas não conseguem nem gastar o dinheiro que elas têm, por isso elas estão parasitando em cima da sociedade, não conseguem gastar o dinheiro, pouco trabalham, põem os outros para trabalhar, então elas montaram em cima da sociedade para tirar os recursos da sociedade, se tornarem cada vez mais ricas, milionários, bilionários. Tem agora lá algo que nos Estados Unidos a esquerda norte-americana diz: cada bilionário é um fracasso em termos de política pública, porque está dizendo o bilionário é um parasita, ele tem bilhões e esse dinheiro vai ficar ali parado, ele não vai investir, ele está parasitando. Então isso mobiliza a esquerda, digamos assim, um discurso sagrado para quem é de esquerda, mobiliza e cega quem é de esquerda para o argumento da direita. E aí você cria duas tribos que estão em disputa, a tribo da direita e a tribo da esquerda. Muitas outras coisas são sagradas, os dois lados têm coisas sagradas, tem inúmeros símbolos, líderes, livros, regimes políticos, mas eu estou querendo entrar só no discurso agora, né, pegar o tema do parasita para que você compreenda o que está em jogo, para que você entenda o que está em jogo. É claro que o mundo real é muito mais matizado do que tudo isso que eu falei até agora. Existem funcionários públicos extremamente produtivos, existem funcionários públicos que trabalham pouco, existem funcionários públicos, você tem a rachadinha, tá lá, gente que foi colocada no serviço público, que nunca foi trabalhar e pegou o dinheiro e deu para... Bolsonaro ficou 28 anos sem apresentar nenhum projeto, então foi um funcionário público eleito, que pouco trabalhou. Você pode dizer Bolsonaro e seus funcionários da rachadinha, seus filhos, etc., foram parasitas. Só para mostrar que a realidade ela é muito mais complexa do que essas visões de mundo que mobilizam as pessoas a agir. Talvez a realidade, quando você olha ela dessa forma complexa, ela não mobilize ninguém a agir. E por outro lado, sim, existem bilionários totalmente parasitas, mas existem muitos recursos juntos de pessoas muito ricas que são investidos e que geram mais desenvolvimento econômico e que geram bem-estar. Grandes investidores que investiram em novas tecnologias, empresas farmacêuticas que geraram seus bilionários e que investem em fármacos que lá na frente vão melhorar a vida das pessoas, curar doenças. Então, é só para mostrar que a realidade é matizada. É claro que uma pessoa, ao me ouvir falar, uma pessoa de esquerda ficará revoltada
no momento em que eu digo que existem investimentos dessas pessoas ricas que geram bem-estar para toda a sociedade, ficará revoltada, né? Mas eu estou falando do ponto de vista analítico, né? Você pode mostrar que essas coisas acontecem, né? E a pessoa de direita ficará revoltada quando eu disser que o setor público é importante, é fundamental, que existem funcionários públicos que trabalham muito e que geram muitos bens públicos para a sociedade. Mas isso é normal, né? A única coisa que eu quero é que você se inscreva nesse canal, dê os likes e que utilize esse vídeo para entender melhor o funcionamento da política e da sociedade. Eu estou aqui para fazer você entender. Você provavelmente já age, já milita, né? Muita gente já faz vídeo no YouTube pensando nisso. O meu vídeo é para que você entenda o seu papel na sua ação, no seu posicionamento político, em relação aos outros, inclusive.